tudo bem? Muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa primeira aula do curso Da Timidez à Eloquência. Eu sou a Juliana e eu estarei com você nessa jornada de evolução no seu processo de comunicação para se tornar um orador ou uma oradora notável. A aula de hoje é uma aula pensada para contextualizar alguns pilares fundamentais no que diz respeito ao contexto e aos conceitos da comunicação. Então, o que nós veremos hoje é um panorama dos elementos fundamentais da comunicação em todos os seus meandros, certo? Nós analisaremos os princípios, as etapas, os meios, os componentes, tudo o que diz respeito à comunicação como estrutura. Nós também estudaremos a escutativa e a importância da escutativa para nos tornarmos bons comunicadores, porque, por mais que não pareça, saber escutar é tão importante quanto saber se comunicar verbalmente. Então, essa é uma das pautas importantíssimas do nosso curso. Além disso, nós analisaremos alguns outros detalhes que compõem essa primeira etapa do nosso módulo, certo? Então, vamos lá. Os fundamentos básicos da comunicação oral se constituem em 6 pilares, certo? O primeiro pilar, que por mais que você esteja aqui pensando que ele é o emissor, ou seja, aquele que quer transmitir a mensagem,
Ele não é. O primeiro pilar é a mensagem em si. Então vamos imaginar que a mensagem ela está no centro de tudo, tá bom? A mensagem é o foco, é aquilo que a gente quer que chegue, que saia de um lugar e chegue a outro. Como a gente faz isso? A gente faz a partir, obviamente, de um emissor. Então, esse emissor, ele vai pegar essa mensagem e ele vai transformá-la em quê? Em um código. Aquilo que está na mente vai ser transformado em um código, certo? O que, que é esse código? A linguagem utilizada, certo? Então, por exemplo, no caso da oratória, né, a linguagem utilizada é a verbal, verbal oral, tá bom? E aí a gente já vai para o canal, tá bom? Eu tenho uma linguagem verbal, ou seja, verbum, vem do latim, né? Verbum, palavra, e essa linguagem, ela é canalizada, ela é transmitida a partir de algum meio, de algum canal. Nesse caso, a minha voz, a fala. Mas poderia ser, por exemplo, uma mensagem de texto. O meu canal é esse. Pode ser um livro, né? Pode ser uma escritura. O meu canal é a escritura e aí a linguagem, né, é a linguagem escrita. Muito bem. Então eu já falei para você de três elementos fundamentais da comunicação, três dos seis pilares. Eu falei para você que a mensagem ela é o nosso centro. Eu falei que essa mensagem ela precisa ser codificada. Ela precisa sair do meu cérebro e se tornar alguma coisa compreensível para o outro. Nesse caso, as palavras faladas. E aí eu entro no meu canal, que é o quê? A fala, o canal pelo qual eu estou transmitindo essa mensagem. Beleza. Muito bem. Eu tenho mensagem, tenho o código e eu tenho o canal. O que está faltando aqui? Está faltando alguém para pegar essa mensagem e transformá-la em código através de um canal e transmitir a outra pessoa, certo? Ou a outras pessoas. Esse alguém vai ser o meu emissor. Então, emissor é quem transmite essa mensagem, transformando-a em um código, que é a linguagem, através de um canal que pode ser a fala, mas pode ser outra forma, pode ser pode ser escritura, pode ser pelo celular, pode ser, enfim, as mais variadas ferramentas possíveis para que haja transmissão de uma mensagem. Perfeito. Agora que eu tenho esses 4 elementos, essa mensagem precisa chegar a alguém. Esse alguém ou essas pessoas é o nosso receptor, é quem vai receber essa mensagem e vai decodificá-la para compreender se o que chegou a essa pessoa é de fato, né, a mensagem que foi intencionalmente transmitida pelo emissor. Esse check, essa compreensão, certo? Ela se assegura, ela se confirma a partir do feedback, tá bom? Então, o feedback, ele é basicamente a reação da audiência. Se eu tenho se eu tenho o desejo, né? Se eu tenho a necessidade de transmitir uma mensagem e eu posso ter aí uma certa insegurança em relação a se essa mensagem chegou como eu deveria, como eu gostaria, ou como deveria, eu vou observar a minha plateia, eu vou observar o meu receptor. Ele provavelmente vai me dar indícios de que entendeu ou não entendeu corretamente, ou seja, como eu gostaria, a minha mensagem. Considerei isso, eu analiso e reformulo se for necessário ou não, enfim, depende do meu comportamento ali. Mas normalmente, se a gente está falando do campo da oratória e eu já estou expandindo ali de repente para uma palestra, o que, que você vai fazer? Você vai basicamente observar a sua plateia e ajustar a sua fala às reações dessa plateia, tá bom? Então, isso a gente vai analisar com técnicas, enfim, vai trabalhar bastante isso no próximo módulo pontualmente. No entanto, aqui eu quero que você entenda esses 6 pilares, certo? Desde o princípio do surgimento da mensagem
a codificação, o canal é essa mensagem chegando no receptor e esse receptor recebendo essa mensagem, você analisando se essa mensagem, através do feedback, ah, ah, foi recebida de uma forma apropriada. Então, agora que eu te mostrei todos os conceitos, né, no que diz respeito à construção da comunicação, todos os elementos que compõem o processo de comunicação, eu vou te dar um exemplo bastante simples, mas certamente você vai encontrar outros exemplos simplesmente pensando em qualquer situação comunicativa ou com alguém aí que está ao seu redor. Quando você puxa uma conversa, você passa a observar esses elementos na prática, ali na realidade, né? Muito bem, eu vou trazer para vocês agora um exemplo bem simples, bem básico mesmo, de como funciona na prática essa organização dos elementos da comunicação, a partir de cada um desses itens postos em seus lugares apropriados. Então, veja aqui comigo a organização de um discurso a partir de um exemplo prático, considerando os elementos da comunicação, certo? Então, vamos imaginar aí um diretor de uma empresa, certo? Ele está aqui, conforme esse vídeo, ele está conversando, ele está falando para um grupo de funcionários. Então, ele está, vamos imaginar hipoteticamente, que ele esteja comunicando uma nova política da empresa, certo? Então, nós temos quem? O diretor como emissor. Lembra que eu falei que o elemento mais importante, não que seja o elemento mais importante, mas o elemento primeiro, né? O que dá a conexão, o que estabelece a conexão entre todos os outros elementos da comunicação, que é a mensagem. A mensagem, então, é a nova política da empresa. Então, nós temos esse elemento central, o emissor diretor com o seu desafio de transmitir verbalmente essa mensagem, essa informação de uma forma clara e direta, tá bom? Como é que ele vai fazer isso? Usando a linguagem, que vem a ser o quê? O nosso código, certo? Então, linguagem, código, mensagem, aquilo que se quer transmitir, a nova política da empresa, o emissor, aquele que está responsável por fazer esse movimento, certo? Muito bem. Como ele vai fazer isso? Através do quê? Através de uma reunião. Veja que aqui é o canal, certo? O nosso canal de transmissão. Poderia ser através de uma videoconferência, poderia ser através de um e-mail, mas ele optou por fazer através de uma reunião. E normalmente esse canal ele se dá, né? Além do fato de ter o contexto da reunião, evidentemente através da fala, nesse caso, certo? Então, código, língua, linguagem, falada, decodificando, então, reunião como canal. Os funcionários são os receptores, aqueles que estão ali ouvindo e, consequentemente, reagindo àquela informação. O que vem a ser, então, a reação desses receptores, que são os funcionários, o feedback. Então, a gente sempre tem que considerar como um dos elementos fundamentais do ciclo da comunicação a reação do outro, certo? A reação do outro é o que vai nos trazer algum tipo de retorno, algum tipo de resposta sobre a eficácia da comunicação que nós estamos estabelecendo ali. Se foi bem recebida, se foi bem compreendida ou não, e no caso de não ser bem compreendida, em que ponto eu preciso ajustá-la para que ela ganhe ali o seu sucesso, né, que atenda ao seu objetivo. Então, eu quero tratar aqui pontualmente sobre os tipos de comunicação na oratória, tá? A gente tem, no que diz respeito à comunicação verbal, tá? Nós temos a comunicação verbal escrita e a comunicação verbal oral, tá? O que nos interessa aqui é a oral, certo? Nesse aspecto, nós temos dois pontos importantíssimos que vocês têm que compreender como codependentes. Quando nós vamos nos comunicar em público, nós necessitamos obrigatoriamente da codependência, da articulação, da harmonia desses dois elementos. Aquilo que é verbal, ou seja, aquilo que é capaz de ser decodificado através de palavras, e aquilo que é não verbal,
aquilo que é capaz de ser entendido, interpretado através de qualquer outro recurso que não sejam palavras, tá bom? Então, verbal, não verbal caminham juntos em qualquer contexto de comunicação eficaz, tá bom? O que compete à comunicação verbal? Compete a escolha das palavras, o tom de voz, o ritmo da fala, tá bom? Além de outras estratégias que nós utilizaremos, como projeção de voz, como pausa estratégica, entre outros elementos que fazem parte da composição de um discurso oral, tá bom? Por exemplo, quando um palestrante ele tem ali o seu momento, né, de palestra, ele vai ajustar o tom de voz para enfatizar determinados pontos da sua fala. Então, ora ele pode, por exemplo, elevar o tom para dar uma potência, para dar um valor maior de talvez de emoção para aquela fala, ou vibrar de alguma forma na plateia algum tipo de reação, ou ele pode começar a falar baixinho para estimular uma atenção maior. Dependendo de como esse tom de voz varia, a reação do público também varia, e isso é uma forma também de atrair, de cativar o seu público, tá? Nós estudaremos isso também pontualmente lá no módulo 3. A comunicação não verbal, como eu disse, ela caminha articulada com a comunicação verbal. E nela a gente vai encontrar aquilo que corresponde a gestos, expressões faciais, postura corporal, contato visual, importantíssimo contato visual. Então eu trago aqui como um exemplo simples, um orador ele está usando então gestos para reforçar o impacto, tá, das palavras quando ele mantém esse contato com a audiência. Mas eu trouxe um exemplo aqui para vocês nessa imagem da linguagem corporal e de que forma ela consegue dizer muito, não só para o emissor sobre o que ele está dizendo, sobre o que ele está transmitindo através do que a gente vai chamar de feedback, né? Por exemplo, como essa senhora está fazendo nesse diálogo. A postura dela é claramente uma postura insatisfeita com o que está sendo dito pelo emissor nesse caso. Então a gente pode imaginar diferentes diálogos ali, contextos, situações hipotéticas para exemplificar essa imagem e dar a ela a vida que nós imaginamos a partir dessas expressões corporais. O braço cruzado, a cara fechada, isso tudo representa muito do que se quer dizer. Essa parte da comunicação, ela é muito importante e é importante também que nós sejamos sensíveis a entendê-la de uma forma qualificada, tá bom? Na oratória, e eu destaquei essa minha frase aqui, essa minha reflexão, porque eu quero que ela de fato fique muito presente na mente de vocês nessa primeira aula, tá bom? Então, na oratória, a comunicação não verbal é tão poderosa quanto a verbal. Gestos, expressões e postura podem fortalecer ou enfraquecer a mensagem falada. Então, de nada adianta eu trazer uma mensagem positiva, motivadora para o meu público, se o meu corpo, se o meu rosto, se a minha postura não transmite também em sintonia aquilo que a minha voz, a minha boca está transmitindo. Perfeito. Agora eu quero que você acompanhe comigo a próxima temática, o próximo tópico da nossa aula. O próximo tópico da nossa aula é barreira de comunicação e
e a importância da escuta ativa. Vamos primeiro falar sobre barreira de comunicação. É importantíssimo compreender a barreira de comunicação, compreender o que é, como superar, pensar, estabelecer critérios, estratégias para superar barreiras de comunicação que fazem parte do nosso dia a dia. Existem algumas barreiras de comunicação que são pontuais, que são comuns, e que eu quero discutir com vocês aqui nessa aula. Bom, três barreiras importantíssimas são construídas no nosso dia a dia no que diz respeito à comunicação. A primeira é o que a gente vai chamar de ruído. Já ouviu falar em ruído de comunicação? Ah, isso é um ruído de comunicação? Bom, o ruído de comunicação, na prática, no que diz respeito à barreira, tá? Ele é algum som, tá? Ou alguma distração que impede que aquela mensagem seja compreendida adequadamente, tá? Ou seja, que interfere na escuta. Beleza. Isso pode ser físico, normalmente pode ser, por exemplo, uma duas pessoas estão tentando se comunicar com uma parede separando-a, separando essas duas pessoas. Então, eu posso usar isso como um elemento que vai exemplificar uma barreira de comunicação. Por quê? Porque eu tenho ali essa parede pode dificultar não somente a escuta, mas também ela vai me impedir de visualizar e trabalhar também com a minha interpretação a respeito das expressões faciais, da leitura labial do meu interlocutor. Eu posso, por exemplo, estar falando com alguém por telefone e a ligação começar a chiar, então eu tenho dificuldade de entender aquela mensagem por uma barreira externa, por uma barreira física, tá? Que é o telefone, certo? A internet caiu, tá falhando, entre outros recursos que são correspondentes ao campo físico e que impedem essa comunicação de ser efetivada de uma forma correta, adequada, eficaz, tá bom? Outro ponto das barreiras de comunicação diz respeito às percepções distorcidas, certo? Isso tem muito a ver com preconcepções, preconceitos e suposições que muitas vezes as pessoas têm umas das outras, certo? Então, normalmente, quando alguém estabelece já preconcepções, suposições a respeito de uma pessoa, antes mesmo de escutá-la ativamente, de escutá-la com atenção, ela acaba tendo uma interpretação equivocada dessa pessoa, do que essa pessoa quis dizer, porque acabamos ficando um pouco distraídos com aquilo que nós imaginamos que vai ser dito e acabamos não nos concentrando efetivamente naquilo que está sendo dito, tá? Isso também tem muito a ver com ansiedade. Algumas pessoas são tão ansiosas quando precisam falar que imaginemos que elas estão em uma situação que elas serão questionadas. Tá? Estou numa reunião de trabalho e eu sei que em algum momento vão me perguntar alguma coisa. Eu estou tão tensionada, estou tão nervosa, ansiosa com aquilo, que eu quase não consigo ouvir o que o outro está me perguntando. Eu simplesmente já começo antecipadamente a criar, a formular uma resposta na minha mente que muitas vezes não é nem aquilo que era para ser respondido. Por quê? Porque eu acabei não escutando com atenção, não respeitando o meu momento de pausa para pensar e acabo hum, atropelando as coisas de certa forma, né? E me expressando de uma forma não eficaz, não apropriada, colocando os pés pelas mãos muitas vezes, justamente por causa da minha ansiedade. Percepções distorcidas.
E aí nós temos o terceiro ponto interessante a respeito das barreiras de comunicação, que tem a ver com questões culturais, tá bom? Então, as diferenças culturais, elas podem sim se tornar uma barreira de comunicação bastante considerável, hã, uma vez que a gente pode justamente, criar expectativas baseadas na nossa cultura, nos nossos hábitos, e esperar que as pessoas que interagem conosco tenham, né, necessariamente esse mesmo comportamento, essa mesma cultura, esses mesmos hábitos. Muitas vezes nós medimos pela régua, né? Nós medimos o outro pela nossa régua, por aquilo que nós compreendemos de mundo, pelo aquilo que nós vivemos, experienciamos, e na verdade cada um tem, né, a sua particularidade, culturas são diferentes e se colocar predisposto a considerar todas essas particularidades antes, né, de estabelecer uma comunicação mais efetiva com culturas diferentes é muito importante, porque aí nós não caímos nos deslizes bastante desconfortáveis, bastante desagradáveis de barreiras de comunicação interculturais. Eu quero mostrar para você agora um vídeo e eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo. Por quê? Porque ele vai trazer um exemplo muito interessante de barreiras de comunicação e porque a atividade desta aula, o tema de casa, né, a tarefa da semana dessa aula tem a ver com esse vídeo. Então preste atenção, aproveite e reflita, ok? Excuse me? Hello? Hey! I'm a human being. If you don't want to help, at least say so. Hello, I am deaf. I may have trouble comprehending you. Thank you for your consideration. Usually, I'd read your lips to understand you. Oh. If you like, you could let this convert your speech to text for me. Okay. Could you tell me how to get started? Want to try again? Attention passengers. All is well. Thank you. Low power shutting down. Oh, yay! Attention passengers. Line 4 is delayed for 1 hour. Thank you. Vocês viram que bacana, que vídeo interessante? Esse vídeo traz ali pra gente, embora seja áudio em inglês e legenda em espanhol, é muito fácil de entender ali o contexto dessas barreiras de comunicação nessas situações, né? Vocês puderam analisar duas personagens, né? Uma surda, a outra com particularidades em sua cultura, né? A cultura em que ela usa aquele lenço cobrindo parte do rosto, consequentemente impedindo a leitura labial. A outra que utiliza, né,
o dispositivo eletrônico para se comunicar, mas que naquele momento ficou sem bateria, e ambas tiveram que lidar com a situação de, enfim, de se comunicar, pedir ajuda, né, oferecer ajuda naquele contexto, né? E, enfim, conseguiram usando outros recursos, e vocês puderam ver que recursos foram esses. São, na maioria das vezes, os recursos não verbais, né? A linguagem não verbal. Eu quero que vocês analisem nesse vídeo, com muito carinho, com atenção. Depois eu vou colocar aqui na legenda dessa aula, o link. Eu quero que vocês analisem os tipos de barreira de comunicação que nós identificamos ali. Nós temos algumas barreiras de comunicação, outras que eu nem mencionei aqui nessa aula e que eu quero que vocês investiguem um pouquinho a respeito, de repente, pensar primeiro antes de buscar a informação, tentar identificar quais foram os elementos ali que impediram efetivamente a comunicação eficaz entre as personagens. E o finalzinho, né? O finalzinho ali tem uma mensagem que não foi dita. E aí? Como é que fica isso? Como é que ela ajuda a, a moça, né? Como é que uma ajuda a outra nessa história com o atraso do trem? Como que elas vão se comunicar nessa situação? Vale a pena a gente refletir e imaginar possibilidades, porque quando eu imagino possibilidades, eu busco possibilidades de superar essas barreiras de comunicação, mais criativa eu me torno para me comunicar e, consequentemente, mais hábil eu me torno no que diz respeito à minha interação com o público, com as pessoas, certo? Muito bem. Passamos para a nosso próximo tópico, tá? O nosso próximo tópico vai falar sobre escuta ativa e a importância da escuta ativa na oratória. O que é escuta ativa? A gente vai focar bastante aqui agora na escuta ativa, porque nós olharemos com bastante atenção, com bastante cuidado, dedicação para barreiras de comunicação, para uma variedade de outros elementos que compõem ali as ferramentas de comunicação, mas a escutativa ela vai ganhar o seu protagonismo nessa aula. Então eu quero que vocês fiquem comigo, acompanhem aqui o que é e quais são os 5 elementos fundamentais da escutativa e como nós podemos colocá-los em prática, tá bom? Primeiro, escuta ativa, tá? Ouvir com atenção, sem interromper, sem interrupções, compreendendo não apenas as palavras, certo? Mas as emoções e as intenções na fala, tá bom? Por exemplo, eu trouxe vários exemplos, eu quero que vocês raciocinem comigo e tentem imaginar exemplos na realidade de vocês, tá bom? Um orador, ele ajusta o discurso dele com base nas reações do público. Lembra que eu falei do feedback? É a mesma coisa, tá bom? Então, uma pessoa sagaz no que diz respeito a observar a sua plateia, o seu público, ela já conhece algumas técnicas de escutativa e observar o feedback é parte dessa estratégia, tá bom? Então, ela começa a perceber sinais de confusão, por exemplo, eu estou falando aqui e vocês estão fazendo aquela cara assim. Ah, eu já vou perceber que tem alguma coisa errada, eu não estou conseguindo explicar da forma com que vocês compreendam, né, adequadamente aquilo que eu quero transmitir. Então, eu preciso fazer algum ajuste na minha fala, eu preciso mudar a minha estratégia, ok? Então, esse é um dos princípios da escutativa, ficar atento ao feedback, ou seja, a como reage o seu público ou o seu interlocutor, tá bom? Esses traços normalmente são não verbais, tá
tá bom? Eu quero que vocês fiquem com essa mensagem em mente daqui por diante. Ouçam com carinho, por favor. Escutar ativamente não é apenas ouvir as palavras ditas, mas compreender a intenção por trás delas, captando o que o coração e a mente do outro estão realmente tentando explicar. Escuta ativa é praticamente sinônimo de empatia. E empatia não é se colocar no lugar do outro. É importante que vocês compreendam que essa leitura de empatia, como colocar-se no lugar do outro, é uma leitura equivocada, porque eu não consigo me colocar no lugar do outro uma vez que eu não experienciei tudo que aquele outro experienciou ao longo da sua história. Eu posso ter vivido um episódio da vida igual ao que ele viveu, uma separação, por exemplo, a perda de um ente querido, mas eu não necessariamente experienciei aquele evento da forma com que ele foi experienciado pelo outro, porque o outro ele é uma construção de tudo que vem por trás dele, né? Que vem de sua história, dessa bagagem gigante que nós carregamos nas nossas costas. Essa bagagem que corresponde à nossa família, à nossa cultura, às dificuldades que passamos, ou seja lá qual for a nossa história, isso é único, é absolutamente individual. Então, por mais que tenhamos vivido eventos semelhantes ou iguais ao longo da vida, a reação de cada um é absolutamente única e eu não posso dizer ao outro, eu sei exatamente o que você está sentindo, certo? Porque não tem como saber exatamente o que o outro está sentindo, porque você não é o outro. Você não viveu todas as dores do outro antes daquele evento, certo? Então, empatia não é colocar-se no lugar do outro. A gente vai olhar só, a gente vai ver um vídeo bastante esclarecedor sobre isso também daqui a pouquinho. Mas quando eu falo de escuta ativa, eu falo dessa posição de alguém que se coloca solidário, que se coloca atento, que se coloca cuidadoso e observador em relação ao seu interlocutor, tá bom? Quais são os princípios da escuta ativa? Temos 5 princípios da escuta ativa. Vejam comigo o primeiro princípio. O primeiro princípio é o princípio básico, que é o da atenção, gente. Hoje em dia nós temos contextos bastante complicados de falta de atenção. Essa falta de atenção se dá muitas vezes por conta dos dispositivos eletrônicos. Quantas vezes nós estamos tentando nos comunicar com atenção, com a dedicação que o outro merece e somos interrompidos pelo celular, por exemplo. Tá? A escuta com atenção total é aquela escuta em que eu me coloco para conversar com o outro e eu deixo o meu telefone viradinho para baixo aqui, ó, e coloco o outro como prioridade. É nesse momento que a gente estabelece uma conexão empática também. É nesse momento que eu digo ao outro que eu me importo com o que ele está falando, que ele pode falar, que eu estarei aqui, que eu estarei ouvindo, e não dividindo a atenção, né, com outras coisas, com outras pessoas. Então, dê sua atenção plena à pessoa que está falando. Isso significa afastar-se de distrações, como telefones e outras interrupções. Se eu estou ali, se eu estou falando com um colega de trabalho, e esse colega está compartilhando um momento difícil da sua vida, ou algum problema pontual no próprio trabalho, eu simplesmente me coloco naquele momento para ouvi-lo, sem distrações, sem interrupções. Às vezes é difícil, mas se você faz isso, observe que vai fazer uma diferença tremenda na sua relação com essa pessoa. E isso faz parte
de uma das mais importantes estratégias de persuasão, de conseguir estabelecer novos e importantes contatos. Quer ser uma pessoa considerada uma pessoa muito bacana, muito legal, logo de cara, sem que as pessoas te conheçam tão bem assim, existe uma técnica para isso. Na verdade, alguns passinhos que eu posso te mostrar e que eu vou te mostrar. E não vai ser hoje, vai ser na próxima, vai ser daqui para frente. Mas um deles é esse. Um deles é escutar atentamente. E você vai ver que você vai ganhar rapidamente ah, o carisma das pessoas. Você vai parecer um sujeito muito bacana, ainda que ninguém te conheça tão profundamente, tão rapidamente. É quase milagroso. E vocês vão ver, é uma técnica de rapport que é milagrosa, é muito interessante mesmo. Muito bem. Número 2, não julgar. Tá aí outra falha do ser humano, né? Nós somos pessoas, somos criaturas que tendemos a julgar. Nós tendemos a julgar antecipadamente, nós tendemos a julgar durante e depois. É uma coisa incrível. Porém, temos que evitar esse comportamento de julgamento. Primeiro eu ouço, faço algumas perguntas mais abrangentes, e eu vou falar sobre isso no próximo tópico. E por fim, se eu tiver que tirar alguma interpretação, eu faço isso com muito cuidado e muito provavelmente em outro momento, não no momento da escuta, tá bom? Então, primeiro, escute sem formar um julgamento ou crítica sobre o que está sendo dito, ok? Isso cria um ambiente seguro para a comunicação. Porque se eu já me coloco numa posição de julgamento, de crítica, a pessoa nem vai continuar. Ela nem vai seguir falando o que ela precisa falar, porque ela já vai se sentir deslegitimada, vai se sentir contrariada, desconfortável, e isso tudo só vem a prejudicar as nossas relações interpessoais. Por exemplo, se um amigo compartilha uma decisão que você não concorda, e isso pode acontecer, é natural que aconteça, evite interrompê-lo com críticas, ok? Evite, segure um pouquinho. Em vez disso, ouça até o final e depois faça perguntas para entender melhor a perspectiva dele. E isso é muito interessante. Todos nós gostamos de ser ouvidos, todos nós gostamos de atenção. Nós somos um pouco egocêntricos, né? Então, quando a atenção está voltada para nós, nós nos sentimos muito confortáveis. E o outro passa a ser uma pessoa mais interessante. Por quê? Porque ele está lhe dando o tempo dele, está lhe dando a atenção dele. E até quando eu não concordo, se eu parto do pressuposto de que, embora eu não concorde, eu estou te ouvindo, isso já ameniza qualquer possibilidade de conflito e torna o outro mais suscetível a entender o seu ponto de vista. Agora, se eu tomo uma postura mais combativa, logo de cara, o que eu tenho? Eu tenho uma reação. E a reação normalmente ela é proporcional ou um pouco mais, inclusive, intensa do que a estabelecida anteriormente por você, ok? Então, não julgar durante a escutativa é importantíssimo, faz toda a diferença. Terceiro item, refletir e parafrasear. Isso também é uma estratégia interessantíssima de comunicação e que estabelece boas relações com as pessoas. E é uma questão técnica, gente. Você consegue simplesmente usar isso como uma ferramenta do dia a dia, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Depois que a pessoa falar, eu já estarei ali pronto ou pronta para parafrasear o que essa pessoa disse e retornar a ela aquilo que ela mesma havia dito. Isso demonstra interesse e assegura de que você entendeu o que a pessoa falou, o que ela quis dizer,
e também permite que ela saiba que você se importa, que você está ouvindo, tá bom? Então, por exemplo, eu posso estar conversando com uma pessoa, pode ser no trabalho, por exemplo, e aí eu digo a ela o seguinte: eu estou, na verdade, ouvindo essa pessoa, né? Me coloquei à disposição, estou ouvindo atentamente, estou ouvindo sem julgamento, e eu parto para o terceiro tópico, para a terceira etapa, né? Que é esse movimento. Bom, se eu entendi corretamente, você está se sentindo sobrecarregado com as suas responsabilidades no trabalho e precisa de ajuda, não é mesmo? Então, o que que eu fiz aqui? Eu resumi, eu parafraseei, né? Eu reescrevi com as minhas palavras aquilo que eu ouvi do outro e eu devolvo para ele como uma pergunta. É isso mesmo? Então quer dizer, eu entendi o que você disse, eu me importo com o que você disse. E isso é uma técnica importantíssima para estabelecer boas e saudáveis relações. Calma, atenção e devolva a conclusão, né, o ponto principal, através de uma pergunta, para que essa pessoa consiga se sentir um pouco mais confortável e se abrir um pouco mais ainda para você. Sobretudo se você tem algum cargo um pouco mais complicado no trabalho, né, de maior responsabilidade, um cargo de chefia, e você precisa estabelecer relações mais saudáveis e de confiança com a sua equipe, essa estratégia é muito importante. Faça perguntas abertas. Perguntas abertas é o item 4 e ele é bem importante também. Então, fazer perguntas abertas dá coragem para a pessoa, estimula a outra pessoa a se expressar e aprofundar a conversa. Então, às vezes, o que você precisa é que essa pessoa desabafe, você precisa que ela trate mais detalhadamente determinado assunto, você gostaria de ouvi-la mais profundamente a respeito desse assunto, então você vai trazer perguntas mais abertas. Veja um exemplo. Em vez de perguntar, você está feliz no seu trabalho? Que é uma pergunta que normalmente as pessoas não gostam muito de responder porque ela é complicada de ser respondida mesmo. Quem sabe você pergunta o seguinte: o que você mais gosta no seu trabalho e o que você mudaria? Veja a mudança de perspectiva. É muito mais fácil eu falar do que eu mais gosto e do que eu poderia, né? Se eu pudesse, o que eu gostaria de mudar, do que se eu estou feliz. Aí é um pouco mais difícil justificar se eu estou feliz e por quê, do que dizer o que eu gosto e o que eu gostaria de mudar, né? Então, inverta a lógica, não faça perguntas tão específicas, faça perguntas mais abertas, ok? Mais confortáveis. E o 5, aquele pilar que sustenta qualquer relação boa entre pessoas, a empatia. E aí, eu quero que você preste atenção nesse vídeo que eu vou mostrar para você agora. Esse vídeo eu gosto muito, de verdade, porque eu acho que ele traduz bastante o que eu concordo, o que eu entendo por empatia e como a empatia ou a simpatia são coisas diferentes, faz parte do nosso dia a dia e o quanto as pessoas acabam sendo tóxicas, sendo desagradáveis sem perceber. Como diz o meu marido, estão com o coração no lugar certo, mas não entenderam como colocar esse sentimento de uma forma apropriada para o outro e acaba causando maior dano muitas vezes com os seus comentários. Bom, eu trago um exemplo bem simples aqui, entre aspas, e já vou lê-lo antes de colocar o vídeo. Demonstrar empatia e compreensão do ponto de vista da outra pessoa ajuda a construir uma conexão emocional, evidentemente, uma relação de confiança também. Por exemplo, parece que você está passando por um momento difícil. Eu imagino como isso pode ser desafiador. Eu não posso dizer eu sei, eu tenho certeza, eu compreendo plenamente. É bem provável que não, como eu sempre busco enfatizar, cada um é cada um. Eu posso imaginar
mas eu não posso ter certeza, certo? So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. Yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Vocês viram que vídeo interessante? É bem aquilo que eu falei, né? A empatia é uma coisa, a simpatia é outra. E quantos de nós já não nos colocamos naquela posição do pelo menos? Ou quantos de nós já não vivemos a experiência de alguém se referir, né, às nossas dores, tentando minimizá-las, tentando diminuí-las, ou inclusive fazendo com que a gente supere-as de uma forma mais simples. Uma amiga minha costuma brincar com coloca um cropped, menina, e vai pra festa. E às vezes não é isso que você quer, não é isso que você precisa de outra coisa, você precisa viver, experienciar aquele momento, inclusive. Nós falaremos um pouco mais de empatia em outros momentos, mas esse vídeo eu coloquei para que você se mobilizasse um pouquinho e refletisse a respeito das experiências que você já viveu e que, ora, você não teve empatia, ora, você não recebeu a empatia que deveria ter recebido, dadas as circunstâncias vividas. Então, a minha provocação aqui agora é: empatia é um ponto fundamental da escutativa. Ela é muitas vezes mal compreendida. E por ser um elemento muito importante nas relações interpessoais, você precisa praticá-la. Como nós praticamos a empatia e, sobretudo, a escutativa, que é esse combo, né, de comportamentos interpessoais bastante importantes na nossa vida, nas nossas relações. E aí, eu trago algumas dicas para você e a gente já fecha a nossa aula de hoje, ok? Essas dicas te ajudam a praticar a escutativa. Primeiro, pratique regularmente, tá
bom? Então, a escutativa, ela é uma habilidade praticável, exercitável, tá bom? E ela vai melhorando conforme a prática. Então, tente aplicá-la nas suas conversas diárias, nas suas relações interpessoais, sejam profissionais quanto pessoais. Tente aplicar os 5 pontos da escutativa e veja que gradativamente você vai se aperfeiçoando neles e vai enriquecendo a sua os seus vínculos, né, as suas relações com outras pessoas. Peça feedbacks aos seus amigos, tá bom? Conforme você for praticando a escutativa, busque também saber, né, o que os seus amigos, o que os seus colegas, eles têm percebido, como eles têm avaliado esse seu movimento de colocar-se numa posição mais atento à fala do outro, ao outro como sujeito. E observe, preste atenção então entre outras pessoas e observe como a escutativa se manifesta nelas, tá? Tente identificar os princípios sendo aplicados. Então, fique atento a conversas alheias e tente identificar ali não só elementos da escutativa, mas faça aquele movimento do início da nossa aula. Tente identificar os elementos da comunicação, emissor, receptor, mensagem, se tem ruído, que tipo de ruído. Isso tudo faz com que você seja mais crítico e atento à comunicação como um organismo, como uma estrutura, uma engrenagem que tem ali as suas peças para fazê-la funcionar de uma forma eficiente, tá bom? Muito bem. Agora vamos para o tema de casa. Eu falei que tinha, né? Então vamos lá. Tema 1, atividade 1, tá bom? Vocês puderam perceber ao longo do primeiro vídeo que eu mostrei a vocês que essas personagens elas estavam então tentando superar algumas barreiras de comunicação. O trem que passou e interrompeu a fala, o dispositivo eletrônico que acabou a bateria, a dificuldade de leitura labial, a deficiência auditiva da personagem, enfim, né? Várias barreiras ali. E ao final do vídeo, a menina precisava dizer para a outra que o trem iria atrasar. Como ela iria fazer isso? Eu quero que você pense, que você crie uma estratégia, porém, sem um elemento importante. Você não pode ter nesse seu imaginário, né, nessa sua solução dessa situação, você não pode ter acesso a papel e caneta e nenhum dispositivo eletrônico. Então imagine que você está lá, que você é uma dessas personagens e que você precisa resolver a solução, o problema final. Você precisa dar uma solução ao problema final. Porém, nenhuma de vocês tem caneta ou papel e nenhuma de vocês tem nenhum dispositivo eletrônico. Combinado? Eu quero que vocês façam isso, tá? E que vocês, após construir essa solução, tá? Guardem essa solução para o nosso primeiro encontro ao vivo. Aí a gente vai discutir um pouquinho mais sobre essa temática, sobre ruído de comunicação, e aí eu vou recolher, vou saber de vocês aí que soluções vocês encontraram para esse problema de ruído, tá bom? Muito bem. Então, só para retomar, analise a situação, assista o vídeo novamente, vou colocar os links aqui. Observe como esse problema se constrói, se constitui ao longo do vídeo. Depois, imagine uma solução. Essa solução não pode incluir nenhum equipamento eletrônico ou papel e caneta. Guarde essa informação para a nossa aula ao vivo, que vocês vão receber ali o link e a data certinha pelo grupo do Telegram, ok? E a atividade 2, essa sim, essa eu quero que vocês postem na comunidade, tá bom? Essa vocês vão compartilhar com os colegas e comigo. Esse vídeo sobre empatia, então, ele vai falar sobre problemas recorrentes, né, nesses nossos contextos interpessoais, em que nós vivemos situações delicadas e muitas vezes sentimos a necessidade de expressar, de desabafar. Então, para essa atividade, eu quero que você reflita sobre uma situação real em que você se sentiu sem empatia com o outro ou que você percebeu que não houve empatia com você, ok? Seja no trabalho,
na escola, na faculdade, em qualquer outro ambiente, tá bom? E depois compartilhe esse pequeno relato na comunidade, ali na nossa comunidade de aprendizado, que será um momento rico, bastante rico, para vocês trocarem ali comentários, se ajudarem, refletirem juntos sobre essas experiências, tá bom? As instruções também estão aqui e eu vou colocar, obviamente, essa apresentação em PDF ali na nossa aula para que vocês possam assistir, retomar sempre que quiserem, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigada pela aula, muito obrigada pela atenção de vocês. Me procurem para dúvidas, eu estarei à disposição e muito feliz em poder ajudá-los, tá bom? Um abraço e até a próxima.